Olá, meus amores, tudo bom com vocês? E hoje eu vou dar dica para vocês de como fazer o novo loiro do cabelo da atriz Carolina Dickmann. Mas antes das dicas de cabeleireiro de hoje, peça o like, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe naquele grupo de WhatsApp, Facebook que tá cheio de mulher Pinterest, né? Tá querendo esse cabelo de Carolina Dickmann, né? Da famosa. Vá maratonar a nossa playlist Cabelo das Famosas, que eu vou deixar lá completinha pra você. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer o cabelo da sua famosa preferida. E também já deixa o valeu pra gente, por favor. Aqui no canal já temos um valeu demais, agradecida. E também vá lá no Instagram, por favor. Lá também dou muitas dicas de cabelo no meu Instagram, Alessandra Velay, que é o mesmo nome aqui do canal, gente. Lá eu dou muitas dicas de cabelo, que lá ficam lá no feed mesmo, diferente daqui, né? E também vlogs aqui da Holanda, tá imperdível no nosso Instagram. E este loirão aqui, gente, olha, o 10.03 de Carolina Dickmann, tá tudo de bom, né? Ela foi, claro, foi descolorido, foi feito mecha, bastante mecha, né? Mas também eu vou dar dica pra vocês em colorindo o cabelo, pintando o cabelo com essa cor, sem precisar descolorir. E vocês me perguntam sempre, imagem real da L'Oréal, é uma das marcas que eu trabalho aqui no salão. E a Carolina Dickmann está de novo visual, né? Foi acho que semana passada que ela fez esse cabelo dela. Tá? Que eu vi lá no Instagram, peguei todas as dicasinhas, com cabeleireiro também, para trazer tudo aqui e entregar o jogo para vocês. Gente, foi feito bastante mechas, né, no cabelo dela, e ela deixou um pouco mais iluminado do que estava antes, né, no antes e depois. E também fez uma franja bem Brigitte Bardot, que a gente já ensinou aqui no canal, gente, tem vídeo de passo a passo, eu fazendo a minha própria franja que eu tô usando, né, muito parecida com a dela, e eu vou colocar depois aqui no card para vocês também, tá? Já falando, né, em passo a passo, eu vou colocar também esse vídeo que vocês estão assistindo aí, de antes e depois eu vou deixar aqui no card ele completinho para vocês de como dar um loiro dourado no cabelo com mechas, né? É um passo a passo. Lá na playlist passo a passo tem tudo que eu faço no salão, colorindo, descolorindo, alisando, progressivando, né? Mega ré tem por lá também como fazer, também o segredo de salão de como cobrir qualquer cabelo branco, shampoo usado, tem tudo, tá? Principalmente esse vídeo, gente, que bomba aqui no canal, de como cobrir qualquer cabelo branco, o segredo de salão, que não, sabe aquele cabelo que não cobre nunca, né? De vocês. Pois é, essa técnica feita no salão, muito usada no salão, vai te ajudar. Gente, olha, como foi feito, tá? Essa descoloração, vou dar dica pra vocês aqui, foi bastante mecha, né, como eu tava falando, e também a primeira coisa que a gente tem que ver logo, né, é o teste de mecha, né. Nesse caso, se o cabelo tiver muito tempo com uma coloração pintado, pode ser uma coloração escura, um vermelho, um ruivo, um chocolate, um preto, né. Então, para chegar neste fundo de clareamento 9, tá? Às vezes, muitas das vezes, quando o cabelo está muito tempo colorido, 3, 4, 10 anos, né, 5 anos, então, muito tempo aí, então às vezes não chega, né, quer dizer, na maioria das vezes não chega, porque tá muitos anos pintado com essa tinta, então não chega nesse fundo de clareamento 9, tá? Mas não se preocupe, pode ir indo devagar, faz uma outra descoloração daqui a 2 meses, digamos, né? Então, quando o cabelo se recupera nesse meio tempo, o cabelo que foi pouco tempo pintado ou então tá virgem, então é muito fácil chegar nesse fundo de clareamento. Também temos o descolorante que abre 10, 12 tons, então ele é perfeito para essa situação quando o cabelo tá muito pintado, muitos anos pintado de tinta, tá? Toda marca tem, que são aqueles descolorantes que são ultra rápidos também, como é chamado, tá? Então é esse aí que eu tô me referindo. Agora sim, a gente tá falando sobre o fundo de clareamento, que tem que chegar neste fundo de clareamento, pelo menos no 9, tá? Já dá. O fundo de clareamento 9 ou 10, no 9 ele é tipo um amarelão, sabe? Tipo amarelo sol. Pois é, aquela cor que tem que ficar das mechas ou uma descoloração global, né? Que a gente quer fazer a famosa decapagem. Então, tá? Então tem que ficar essa cor para chegar neste fundo de clareamento que tá o do cabelo da Carolina Dickmann. Pois é, então como é que a gente vai tonalizar, tá? Chegou nesse fundo, beleza, né? E aí a gente vai tonalizar ele com 10.03, que é um dourado,
né? Mais claro, mais frio também, né? Então, um desses dois fundos de clareamento, ou 9 ou 10, perfeito para tonalizar. E mais, além do 10.03, vai ficar essa cor aí, que eu até mostrei para vocês no início, né, do vídeo, também a gente vai ficar um pouco mais claro que essa cor que eu coloquei, né, gente? Porque é descolorido, ele fica um pouco mais aberto, mais loiro, tá? Então, vai colocar também o 10.21, tá? Para neutralizar esse fundo amarelão aí, do fundamento 9 ou 10, tá? Então, o 10.21 ele vai ser em menos quantidade, tipo 10, né? 10, 5 gramas. Por exemplo, o cabelo for longo, 10 gramas desse 10.21. Se o cabelo for mediano ou curto, 5 gramas desse 10.21, tá? Que ele vem só para neutralizar esse fundo amarelo para não ficar aparecendo, né? Depois que tonalizar. E do 10.03, gente, olha, muita gente me pergunta, Alessandra, qual é a quantidade, de acordo com o comprimento, para colorir e tonalizar depois de mechas também, né? É igual, tá, gente? Então, por exemplo, 100 gramas logo de cara, às vezes gasta um pouco mais, né? A gente faz um pouco mais depois. 100 gramas logo de cara para um cabelo longo. Para um cabelo aqui no peito, no meio da costa, né? Cabelo longo. Para um cabelo mediano, um pouco abaixo do ombro, 60 gramas. E acima do ombro, 40 gramas, tá? De cara. Agora, a gente vem para uma outra... sim, a gente faz a mistura, gente, olha, com essas quantidades que eu falei aqui, mas faz a mistura também com uma OX de 10 volumes, ou pode ser OX mais baixa, e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos, tá? Tempo ideal de uma tonalização. Agora, vamos para outra situação de um cabelo que tem branco para cobrir, tem mechas nesse cabelo, ou uma descoloração, tem aí, de qualquer maneira tem uma descoloração. E também a gente quer deixar o fundo natural do nosso cabelo, que é a cor dele virgem, né? Se é castanho ou então louro escuro. Diante desse cenário, a gente vai colocar o 6.0 ou o 7.0 com um X de 10 volumes, tá? Porque olha, X de 10 volumes não clareia nada, então vai ficar igualzinho. Por exemplo, se a pessoa tem um castanho... um cabelo virgem, né, castanhos, coloca o 6.0 é melhor. Agora, para um cabelo louro escuro, o 7.0 é melhor para colorir, tá? Então, o melhor disso tudo é que daqui a alguns meses não vai ter problema nenhum em chegar a fazer esse retoque de raiz, no caso de mechas, né, ou descoloração global, para este fundo de clareamento 9 ou 10. Não tem problema nenhum ao clarear, tá? Porque fez isso que eu falei aqui. Agora vamos para uma outra situação, de um cabelo que a gente vai colorir pela primeira vez, o cabelo virgenzinho, já escolheu esse lourão aí, né? Do loiro dourado. Então, o loirão, né? Mas ficou lindo o cabelo dela, né? Vai ficar lindo em você também, viu? Você que tá me assistindo. Gente, olha, no caso aqui, quando o cabelo é virgem, pode ser castanho ou louro escuro, a gente, o que a gente tem que fazer? Porque ele... E não vai precisar descolorir, né? É o melhor. Porque o cabelo, ele vai ter que chegar neste 10, nesse tom de 10, né? 10.03. Então, nós temos que trazer mais um componente aqui para ajudar a clarear, que são os reforçadores de clareamento, eles são chamados também de reforçadores de coloração, que toda marca tem. São aqueles louros ultra claros, com as numerações de 11 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa, 13 ponto alguma coisa, já vi até 13, tá? Vai ser qualquer cor dessas aí, a gente traz pra cá desses reforçadores, tá? Então, se tiver branco para cobrir, né, grisalho na cabeça, a gente vai fazer em 3 quantidades iguais. Por exemplo, o 10.03, né, que é a cor, né, do loiro claro dourado, bem claro, né? Mais o reforçador de clareamento, que a gente já falou aqui, né? E mais o 10.0, tá? 3 quantidades iguais. Se não tiver esse 10.0, quer dizer, se não tiver branco, a gente tira esse 10.0 daqui. Ele vai entrar só por causa dos grisalhos, né? Aí fica em 2 partes iguais, no caso. O reforçador mais o 10.03. Agora, com sempre a OX de 40 volumes. Se for menos que isso, não vai clarear, tá? 40 volumes, entendeu? Para todos os cabelos, castanhos, loiros, tudo. Virgem, né, no caso, tá? É assim. Porque senão não clareia, tá, gente? Porque só com o OX não vai clarear, entendeu? Tem que trazer esse reforçador aqui pra cá, tá? Agora, vamos lá. Vamos ir para uma outra situação.
de um cabelo que a gente quer fazer retoque de raiz daqui 1 mês, 2 meses, conforme a gente quiser fazer esse retoque, né? Cresce aí 1, 2 centímetros nesse meio tempo. Gente, olha, o segredo é diminuir o OX, tá? Muita gente me pergunta, eu vejo aqui nos comentários, minha raiz ficou mais clara, minha raiz ficou mais clara. Então, por quê? Porque não diminuiu o AOX, entendeu? Tem que diminuir. Por exemplo, se gente, olha, por quê, né? Muita gente pode perguntar. A nossa pele, ela é quentinha, nosso couro cabeludo também é uma pele. Então, por causa dessa quenturinha aí que nós temos, essa AOX, ela quase dobra a volumagem. Então, por exemplo, se usou, nesse caso aqui, né, usou 40 volumes, tá? Usa 30 volumes no retoque de raiz, entendeu? É assim. E não precisa usar reforçador nem nada, só o X de 30 mesmo com a coloração que você está usando, né, que é no caso do 10.03, tá bom? É assim que a gente faz. Nada de trocar de tom, nem nada, às vezes vejo isso nos comentários, eu vou trocar, colocar outro. Não. Mesma tinta, mesma cor, diminuindo ao X. É isso aí. Agora vamos lá com uma outra situação de um cabelo que a gente tá loiro, claros e claríssimos, tá no tom de acinzentado, tá no tom de perolado, tá em outro tom, né? E aí a gente quer trocar para este de Carolina Dickmann. Esse louro dourado, frio, né? Bem claro. Então, gente, olha, a gente tem que fazer uma shampoozada rápida, tá? Aqui no canal, vou até deixar aqui também no card pra vocês como fazer shampoozada, tá? Lá pelo passo a passo tem. Tem que fazer rápido, por quê? Porque tá louro, né? Rápido que sai. Shampoozada assim, 10 minutos, saiu. Entendeu? Rapidinho faz. Porque vai trocar de tom, a gente vai colocar uma outra tonalização no cabelo e tem que tirar aquela cor, porque senão não vai dar certo, tá? Vai ficar sei lá, um carnaval. Então tem que fazer essa shampoozada rapidinho, porque o cabelo já tá loiro, né? Faz a shampoozada rapidinho e depois faz a tonalização. Agora presta atenção, tá? Para cabelos coloridos e descoloridos, a gente vai fazer diferentes, entendeu? Quem tem mecha, quem tá pintado o cabelo. Um pouquinho diferente entre os dois. Vamos começar pelos descoloridos, feito mechas, tem uma descoloração qualquer aí no cabelo. E a gente vai colocar esse 10.03, depois da shampoozada, né? Coloca esse 10.03 com o X de 10 volumes e deixa o tempo de pausa de 8 a 10 minutos, tá? Tempo de uma tonalização. Agora vamos para um cabelo que ele tá pintado, né? Tá com uma coloração, tá com uma tinta. Então a gente vai agir um pouquinho diferente. Coloca esse 10.03 com um X de 20 volumes e deixa o tempo de pausa da própria marca da tinta que você está usando, porque cada uma dá um tempo de pausa diferente. É assim. Beijo, meus amores. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.